Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar agora um pouco sobre cultura na Idade Média, né? E quando a gente fala de cultura na Idade Média, nós temos que falar a igreja católica, porque do século V ao século XV, que é o período da Idade Média, esse período foi comandado pela igreja. A igreja, por um século, né, ditou as regras de comportamento da sociedade medieval. Ela que determinava como que os reis casavam e com quem casavam, o que se vestir, né, o como viver, como se comportar em sociedade. E as pessoas que não fizessem isso estavam praticamente fora dessa sociedade. A gente tem que entender que a Idade Média ela pensa de forma teocêntrica. E o que é pensar de forma teocêntrica é Deus no centro de todas as atividades humanas, né? Então, se você não faz aquilo que a igreja pede para você fazer, você automaticamente está indo contra a vontade de Deus e aí você acaba sendo banido dessa sociedade. O filósofo e teólogo Agostinho, ele vai dizer que a vida do ser humano tem que ser pautada pela vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é que deve conduzir todo tipo de pensamento, ações e comportamento do homem em sociedade. Agostinho diz que a nossa busca é o céu. Nós vivemos praticamente numa cidade, que ele chama de cidade dos homens, que é a vida que nós vivemos, mas vivemos nessa cidade para morar na cidade de Deus. Logo depois, a gente vai ter um outro teólogo também, filósofo, Tomás de Aquino, e vai juntar vai pegar esse pensamento de Agostinho e vai colocar um pouco de razão nesse pensamento, né? Agostinho vai dizer que nós vivemos dentro do mundo real, né? Onde as coisas são o que são e nós precisamos buscar a melhor forma de viver dentro desse mundo real. Tomás de Aquino, né? Ele conseguiu juntar duas coisas, a razão e a fé. Né? Então ele entende que Deus dita as regras, é óbvio, Deus está no controle de todas as coisas. Mas Tomás de Aquino vai dizer que nós precisamos ter responsabilidades também naquilo que falamos e naquilo que fazemos. As produções culturais, como a música, a arte, tudo tinha que passar pela ótica da igreja. A arte medieval, por exemplo, ela era toda ela sagrada, né? Tudo que se pintava, tudo que se produzia estava ligado à religiosidade. Então tem muita imagem de anjos, né? Muita imagem dos santos, né? E as músicas também são só músicas sagradas, músicas sacras. E também a igreja desenvolve toda uma produção cultural, porque ela também vai desenvolver as faculdades. Na Idade Média, os grandes mestres, os grandes professores eram da igreja. Então, quando a gente pensa em Idade Média, ainda que os iluministas, né, diziam que a Idade Média é o período das trevas, mas não é bem assim, né? Havia muita luz religiosa, muita construção, muitas ideias, muitos estudos. A verdade é que tudo isso era voltado para a igreja, tudo isso era voltado para uma compreensão religiosa. Mas atente para uma coisa, não é porque a Idade Média foi comandada pela igreja 1000 anos que foi um período bom. Não foi um período bom. Foi um período de muitas guerras, de muita intolerância, de muita perseguição. Né? Haja vista que nesse período a gente tem as cruzadas que vão levar exércitos de homens, né? Crianças, para lutar contra os muçulmanos no Oriente Médio. A ideia era chegar em Jerusalém e tomar de volta aquilo que o cristianismo entendia ser os lugares sagrados, como o Monte do Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado, o túmulo, né, onde ele foi enterrado, ou o local onde ele nasceu. Então,
Então todos esses lugares naquele período estavam sob o domínio dos povos muçulmanos e a igreja vai desenvolver, né, o que ela chama de cruzada, né, um movimento religioso, mas também militar, com o objetivo de retomar esses lugares. Aí junta-se a isso também interesse de outras pessoas que participavam desse movimento, como por exemplo os nobres, eles iam atrás de terras, né? Os comerciantes usaram essas cruzadas para abrir novas rotas comerciais e o homem comum ia em busca de perdão para os seus pecados. O Papa Urbano prometeu a eles que todos aqueles que fossem, né, para as cruzadas teriam de uma certa forma um benefício da parte de Deus. É isso, queridos. Estudem bastante, façam os exercícios, logo logo eu vou estar colocando também aí lá no WhatsApp o gabarito, né, dos exercícios, e o próximo vídeo é sobre expansão marítima e europeia, né, que já está gravado, logo logo eu já estou mandando para vocês também, tá? Um grande abraço, beijo no coração, tenham paciência, tenham fé e tenham esperança que tudo isso vai passar. Beijo.